Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e agora a gente vai contar detalhes do contrato entre Flamengo e Atlético de Madrid na operação envolvendo Samuel Lino. Nós descobrimos quais são as metas contratuais que o jogador precisa bater para o Flamengo dar mais 3 milhões de euros ao Atlético de Madrid, não 2 milhões de euros. A gente vai contar quais detalhes são esses e eu também vou falar sobre Everton Cebolinha. Fim da linha para o atacante no Flamengo e eu vou dar a minha opinião por que eu acho que é o fim da linha desse jogador que foi muito caro para os cofres rubro-negros. Isso tudo e muito mais agora aqui no vídeo desse canal, aqui no canal Vene Casagrande. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, isso é importante, e também compartilhar com todo mundo, porque assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece lá no rubro-negro carioca. Sobre o Samuel Lino, eu trouxe a informação ainda ontem, inclusive ele acabou de dar uma entrevista coletiva de apresentação. Que personalidade tem esse jogador, explicando por que veio para o Flamengo, falando sobre a importância da parte tática, que ele evoluiu bastante lá na Europa. Gostei demais do Samuel Lino, um baita jogador. Eu acho que tem tudo para se dar bem com a camisa do Flamengo. 33 minutos em campo a gente pôde ver um Samuel Lino que sabe jogar muito com a bola nos pés, mas sem a bola é extremamente importante. Faz uma função que Felipe Luiz sempre quis em um atleta como ele. Um jogador que quebra linha adversária, driblando também, não só com passes. Para mim é titular absoluto na ponta esquerda do ataque do Flamengo. E eu tive acesso aos detalhes da operação entre Flamengo e Atlético de Madrid. O Flamengo vai pagar 22 milhões de euros de maneira fixa em parcelas durante 4 anos, tá? Sendo uma por semestre. E, além disso, pode dar mais 3 milhões de euros ao Atlético de Madrid por metas que o jogador precisa bater. Só que para o jogador bater essa meta, o Flamengo tem que ser campeão. Pois é, porque a cada título do Flamengo, pode ser na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão, o Atlético de Madrid recebe 500 mil euros. Mas o Samuel Lino tem que ter uma participação mínima de jogos na competição que o Flamengo for campeão. Ou seja, o Flamengo vai pagar o Atlético de Madrid se for campeão e com uma participação mínima do jogador em partidas. Então, é sinal que o jogador desempenhou, é sinal que o Flamengo desempenhou e com isso o Atlético de Madrid recebe. Então, acho que foi uma baita negociação do Flamengo. Isso já havia acontecido com o Everton Cebolinha, já vou falar sobre ele. Isso já havia acontecido com o Everton Cebolinha, essa bonificação. Eu acho uma bonificação muito boa, porque para o Atlético de Madrid receber, o Flamengo tem que ser campeão. O Flamengo sendo campeão, com o Samuel Lino participando desse percentual de jogos mínimos, eu acho que perfeito, tá bom para todo mundo. E é 500, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil, 500 mil euros. Ganhou o Brasileirão, 500 mil euros. Ganhou a Libertadores, 500 mil euros. Sendo o limite 3 milhões de euros. Até quando isso? Enquanto ele estiver vestindo a camisa do Flamengo. Então, gostei demais da negociação. Sobre o Everton Cebolinha, inclusive o Samuel Lino chega para a posição do Everton Cebolinha e também do Michael. 2 jogadores que o Felipe Luiz já mostrou que não tem tanto desejo de utilizar assim. E sobre a ausência do Everton Cebolinha na partida de ontem, foi controle de carga, ou seja, novamente o jogador não está bem fisicamente. Para ter um controle de carga, sendo que ele não entra em campo há 3 partidas com a camisa do Flamengo, é sinal que fisicamente ele não está vivendo a sua melhor fase. E eu entendo esse controle de carga, mas isso só reforça o que eu venho falando já há muitos dias. Fisicamente o atacante não consegue entregar aquilo que se deseja. Esse ano, por exemplo, em 27 partidas na temporada, ele não ficou nenhum jogo completo, ou seja, 90 minutos em campo. Ou ele foi titular e acabou sendo substituído, ou ele entrou no segundo tempo, obviamente. Além disso, Cebolinha joga em uma posição que o Flamengo buscou um grande reforço, que é o Samuel Lino. E também tem outros atletas na frente dele, como opção Bruno Henrique, o Alacian, o Luiz Araújo, que jogou na ponta esquerda ontem, o próprio Gonzalo Plata, vários jogadores. O Michael, não sei se está na frente do Everton Cebolinha. Onde eu quero chegar, galera? Chegou o momento de negociar o atacante. Acredito que o próprio jogador pense a mesma coisa que eu estou falando aqui.
não vem tendo espaço na equipe. Desde o Mundial, já reparamos que o atacante não é uma das primeiras opções de Felipe Luiz para o setor ofensivo. Com 29 anos, uma contratação com valores bem altos, superando 16 milhões de euros junto ao Benfica, Cebolinha tem contrato até o meio de 2026, ou seja, isso complica ainda mais a vida do Flamengo para vender o jogador por um alto valor. Qual equipe vai fazer uma proposta alta ao Flamengo, sendo que daqui a alguns meses pode assinar um pré-contrato e ter o Cebolinha de graça? Pois é, eu acho que foi um investimento que, infelizmente, não teve retorno. Eu tenho até uma opinião, o Vitinho, por exemplo, que estava próximo de ir para o Fluminense e tal, jogou, rendeu mais com a camisa do Flamengo que o próprio Cebolinha. Ou vocês discordam? Enfim, podem discordar. Aqui, isso aqui é uma democracia, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Mas é isso, eu acho que o Flamengo tem que buscar aí uma saída do Cebolinha o quanto antes, e ele só pode ir para a Europa, porque ele já tem ele tem 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Por uma outra equipe aqui da Série A, ele não pode jogar. Então, eu acho que tem que liberar esse jogador, buscar uma alternativa para ele respirar novos ares, até mesmo para ele, não só para o Flamengo. Acho que vai ser bom para todo mundo. Inscrição urgente. Antes de qualquer coisa, se você é um torcedor de verdade do Flamengo, pare agora mesmo o que está fazendo e se inscreva no canal Bastidores do Mengão Notícias. Ative as notificações, porque o que você vai ouvir agora vai abalar as estruturas da Gávea. Agora, respire fundo, porque a bomba que estourou hoje nos bastidores do Flamengo não é apenas mais uma notícia de mercado da bola. É algo que pode mudar de forma definitiva o futuro imediato do clube mais amado e temido do Brasil. Um verdadeiro efeito dominó, que começa com uma proposta misteriosa vinda da Rússia, mas que, acredite, pode culminar em uma das maiores reviravoltas no elenco do Mengão nos últimos anos. E tudo começou com um silêncio que nos bastidores da Gávea já é conhecido como um prenúncio de algo grande. Os jornalistas que cobrem o Flamengo diariamente notaram, algo estranho pairava no ar. As entrevistas foram interrompidas, os bastidores ficaram em alerta, os bastidores da diretoria simplesmente travaram. Nada era confirmado, mas todos sabiam, algo muito grande estava para acontecer. Eis que surge uma informação vinda diretamente de São Petersburgo, sim, da Rússia. O Zenit, clube que recentemente levou o Gerson do Flamengo por uma fortuna milionária, estaria disposto a fazer mais um movimento ousado. Mas dessa vez não se trata de apenas contratar, trata-se de trocar. E o nome envolvido, senhores, é simplesmente um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro, Matheus Gonçalves. Isso mesmo. O garoto que teve sua saída para o Cruzeiro vetada pela diretoria rubro-negra agora está no centro de uma negociação bombástica. O Zenit quer levá-lo e está disposto a abrir a mão de ninguém menos que Robert Renan, o zagueiro ex-Corinthians Internacional, uma joia do futebol nacional que foi para a Europa cercado de expectativa e agora pode retornar ao Brasil. Mas por que isso pegou todos de surpresa? Porque, segundo fontes internas, essa proposta foi silenciosamente bem recebida por setores importantes da diretoria flamenguista. Publicamente, negam qualquer negociação, mas nos bastidores a conversa é outra. Matheus, embora querido, enfrenta forte concorrência no elenco, e Robert Renan chega como reforço pontual para uma zaga que ainda causa desconfiança entre os torcedores. O cenário ficou ainda mais tenso quando surgiram rumores de que Jorge Carrascal, colombiano vindo do CSKA, já está com as burocracias resolvidas e será anunciado a qualquer momento. O meio está recheado, o ataque também. O elenco é forte, mas a zaga ainda divide opiniões. Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz têm sua importância, mas Felipe Luiz quer mais, e mais do que isso, quer segurança. Foi aí que o nome de Robert Renan caiu como uma luva. Jovem, experiente na Europa e com características que agradam ao treinador. Boa saída de bola, leitura de jogo apurada e, principalmente, um estilo moderno, agressivo e técnico. Mas o que poucos sabem, e que você só está ouvindo aqui, é que essa negociação já foi levada ao conhecimento do próprio Matheus Gonçalves, que, embora relutante no início, começa a ver com bons olhos a possibilidade de atuar em uma liga europeia, ser protagonista e ainda abrir espaço para crescer em nível de seleção. As conversas, segundo fontes próximas ao staff do jogador, já estão em andamento. E o que isso significa para o Flamengo? Significa que pela primeira vez nesta janela, o clube pode trocar um atacante promissor por um zagueiro com selo europeu,
numa manobra que mostra uma mudança clara de estratégia. Agora, o foco é equilíbrio. A diretoria, que já trouxe Saul Niguez, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, percebeu que precisa reforçar o setor mais carente, a defesa. Aliás, falando em Samuel Lino, outro capítulo bombástico surge nesse roteiro. O jogador, que já atuou pelo Flamengo em 2017, retornou ao clube como a maior contratação da história rubro-negra, 22 milhões de euros. E não apenas isso, ele já caiu nas graças da torcida. Mesmo com pouco tempo de casa, sua entrevista pós-jogo foi um dos momentos mais emocionantes da semana. A torcida é inacreditável. Aquilo não é apoio, é guerra ao lado do time, disse Lino, visivelmente emocionado. E foi nessa atmosfera de paixão intensa que a diretoria percebeu: não dá para errar mais. Com o Maracanã lotado e a pressão por títulos crescendo, o Flamengo precisa montar um elenco que una talento, raça e equilíbrio. Robert Renan, nesse sentido, pode ser a peça que faltava. E Matheus Gonçalves, por mais talentoso que seja, talvez nunca tenha o espaço necessário com tantos nomes à sua frente. O torcedor pode até relutar, mas a diretoria sabe, o futebol exige escolhas duras, e às vezes, para ganhar, é preciso abrir mão. Por isso, essa proposta do Zenit não foi descartada. Pelo contrário, segundo apuramos, ela está sendo discutida com bastante seriedade. E, se a matemática bater, se os valores forem ajustados e se Robert Renan realmente aceitar retornar ao Brasil, a troca pode acontecer nos próximos dias. Mas a história não para por aí. Nos bastidores, há ainda uma terceira peça envolvida que ninguém esperava. Um intermediário brasileiro, ex-jogador com forte ligação com ambos os clubes, está fazendo a ponte entre Flamengo e Zenit. Não vamos divulgar o nome ainda, mas o fato é que esse homem pode ser o responsável por uma das maiores trocas do futebol brasileiro em 2025. E para quem acha que isso é tudo, cuidado. Há quem diga que essa negociação é apenas o início de uma articulação ainda maior, que envolveria Lucas Beltrán da Fiorentina e outro nome de peso do leste europeu. O Flamengo está jogando xadrez em alto nível. E enquanto a torcida vibra com cada nova contratação, a diretoria segue traçando planos em silêncio. O jogo virou. O Flamengo, que perdeu Gerson e Wesley, que demorou para se mover no mercado, agora lidera as manchetes com ousadia e estratégia. E você, torcedor, está presenciando algo que vai muito além de reforços. Está vendo uma reconstrução em tempo real. Um novo Flamengo, com mentalidade europeia e raízes cariocas. Um Flamengo pronto para dominar. E se você chegou até aqui, você já entendeu. Esse conteúdo é exclusivo, revelador e totalmente fora do radar da imprensa tradicional. Por isso, não saia sem se inscrever agora no canal Bastidores do Mengão Notícias. Ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Você aceitaria a troca de Matheus Gonçalves por Robert Renan? Será que o Flamengo acerta nessa jogada ousada? Ou estaria abrindo mão de um futuro craque por necessidade imediata? A verdade está vindo à tona, e você está vendo tudo antes de todo mundo. Porque aqui, nos Bastidores do Mengão, a notícia chega primeiro. E sem filtro.